que nós recebemos ao entrarmos no salão e vamos acompanhar essa página de pacificação, de harmonização dos nossos corações, das nossas mentes. E o título tem tudo a ver com o que é estudado hoje. Hoje nós estudamos o Livro dos Médiuns, né? Assuntos em torno do Livro dos Médiuns. E hoje a página é de Odilon Fernandes, do livro Mediunidade e Evangelho, da editora Ide, e a psicografia do nosso Carlos Bacelli. E o título, Manifestações Inconvenientes. Por manifestações inconvenientes, referimos-nos àquelas manifestações que ocorrem em locais e momentos inadequados. Os espíritos esclarecidos sabem aguardar o instante e o local apropriados para se manifestarem, respeitando a intimidade dos lares e a disciplina existente nos centros espíritas. Os espíritos ignorantes, não raro propositadamente, manifestam-se a qualquer hora, em qualquer lugar, valendo-se da invigilância dos médiuns de que se utilizam. Consideramos inconvenientes as manifestações que acontecem durante a transmissão de passes, nas reuniões de caráter público, nos templos espíritas, durante a realização de cultos do Evangelho no lar, nos ambientes de trabalho profissional, nas ruas, nos encontros de jovens, nas aulas de evangelização infantil, nas visitas aos doentes, nos hospitais e etc. Quando ocorrer uma manifestação mediúnica imprevista ou inconveniente, é de bom alvitre que um doutrinador presente, agindo com a presteza e com a discrição possíveis, convide o espírito para se retirar, esperando o momento aconselhável para expressar-se como necessita. Os médiuns, já com algum conhecimento da doutrina, sabem que não devem permitir a passividade quando o ambiente não seja propício. Se o fazem, carecem ser alertados para que o fato não se repita. É muito comum que os médiuns em desenvolvimento, mormente no campo da mediunidade psicográfica, sintam impulsos para escrever a toda hora. Não raro, interrompem o trabalho profissional ou a própria refeição para fazê-lo. Isso não deve acontecer. O espírito, tanto quanto o médium, deve saber que o exercício mediúnico se fundamenta na disciplina. É indispensável que o médium participante se controle, fazendo prevalecer a sua vontade sobre a vontade do espírito. Se ele cede sempre, pode acabar perdendo o equilíbrio, transformando seu desenvolvimento mediúnico num caso de obsessão. Não sejamos, todavia, tão rigoristas. O bom senso carece de prevalecer em tudo. Esporadicamente, um ou outro caso de manifestação imprevista de um espírito, pode ser tolerado. Às vezes o fato está se dando com a permissão dos benfeitores espirituais, aproveitando-se, talvez, das condições favoráveis do momento. Normalmente, quando existe essa permissão, o espírito que consegue romper o bloqueio e comunicar-se o faz por extrema necessidade sua ou das pessoas às quais se dirige. Pode ser para evitar um suicídio, para dar uma prova da sobrevivência, para assustar os descrentes, etc. Mas que não permaneça nenhuma dúvida. O local apropriado para exercer a mediunidade é no centro espírita e nas reuniões específicas,
organizadas conforme as orientações básicas da doutrina. Médium que quer incorporar a todo instante, psicografar a toda hora, que vê e ouve os espíritos a cada minuto, está sobre evidente desequilíbrio e manda à caridade que ele seja alertado a respeito. Pode ser, inclusive, que haja necessidade de uma pausa momentânea em suas atividades mediúnicas, saneando seu psiquismo, a fim de que, depois, ele as retome com mais discernimento e controle sobre as próprias emoções. Infelizmente, a verdade é dura, mas carece de ser dita. Os médiuns acham que a partir do momento em que recebem a primeira comunicação, já estão desenvolvidos. É como alguém que passasse a se considerar homem por ter alcançado a maioridade. Crendo-se assim desenvolvidos, eles próprios se dispensam de qualquer estudo do espiritismo, acreditando que já chegaram onde muitos ainda estão se esforçando para chegar. E que, em geral, os médiuns, crendo que serão instruídos pelos espíritos, não gostam de estudar. Mas é também por isso que muitas mediunidades não avançam além do primeiro passo dado. Os espíritos não têm o direito de ser inconvenientes em suas manifestações. Quando o são, parcela dessa inconveniência deve ser tributada à invigilância e à indisciplina do médium. Página bem interessante para a gente refletir. Nós que somos médiuns, estamos de crachá ou médiuns sem crachá, né? A gente precisa refletir bastante quanto a essa necessidade. Bastando ter uma ostensividade, nós precisamos educá-la. Agora sim, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, colocando na nossa tela mental a figura do mestre que mais nos agrada. E vamos dizer assim: Senhor Jesus, mestre querido, nosso guia, nosso modelo, que bom, Senhor, que escolhemos aqui estar. Que bom, Senhor, que viemos em busca de um conhecimento mais apropriado às nossas necessidades espirituais. Pedimos a Ti e a toda espiritualidade superior da casa que nos ampare, nos sustente, nos guie nesses momentos em que estaremos protegidos, amparados e sustentados por essa casa abençoada, essa casa, esse ponto de luz aqui em Bento Ribeiro, uma das casas do Senhor Jesus. Pedimos também, Senhor, que envolva o nosso companheiro Célio, que fará uso da palavra, que direcionará nossos raciocínios, e da nossa Aline, que também fará uso da palavra no momento da sustentação dos passes. Pedimos também, Senhor, amparo e bênçãos aos nossos internautas que estão distribuídos por essa grande rede da web nacional e internacional. Que eles também sejam amparados e abençoados. E assim, Senhor, contando com a sua presença, com a sua luz, com as suas bênçãos, nessa hora bendita, te pedimos simplesmente a permissão para darmos por iniciados trabalhos de estudos e passes dessa segunda-feira no horário das 19h30. Assim seja, graças a Deus. Bom, queridos irmãos, como foi dito, nós
nós, hoje, às segundas-feiras, nesse horário, fazemos um estudo em torno do Livro dos Médiuns. E estamos no capítulo 25 do Livro dos Médiuns, das evocações, no item 282, que diz que questões sobre evocações, números de 22 a 35. Nós vamos ler 3 questões e deixar o restante para o nosso Célio desenvolver. Ah, 24, desculpa, gente, 24. Não é 22, é 24. Quando se evoca pelo pensamento o espírito de uma pessoa, esse espírito vem até nós, mesmo que não haja manifestação através da escrita ou de outro modo? Resposta: a escrita é um meio material para o espírito atestar sua presença, mas é o pensamento que o atrai, e não o fato da escrita. Item 25. Quando um espírito inferior se manifesta, pode-se obrigá-lo a se retirar? Sim, não lhe dando atenção. Mas como quereis que se retire quando vos divertis com as suas proezas? Os espíritos inferiores ligam-se àqueles que os ouvem com complacência, como os tolos entre vós. Item 26. A evocação feita em nome de Deus será uma garantia contra a ingerência dos maus espíritos? Resposta da espiritualidade: o nome de Deus não constitui um freio para todos os espíritos perversos, mas contém muitos deles através desse meio. Afastais sempre alguns deles, e muito mais afastareis, se ela for feita do fundo do coração, e não como uma fórmula banal. Agora nós vamos passar a nossa palavra ao nosso querido Célio, e pedimos a ele, a Deus, que o abençoe. Estão me ouvindo bem? Tá bem? Não? Melhorou? Boa noite a todos. Livro dos Médiuns, segunda-feira, falando de evocação, e a gente sempre quer, logo no início, eu gostaria de propor como a gente vai trabalhar, não é hoje. A gente vai pegar as perguntas todas, são perguntas muito simples, e respostas também simples, mas que tem assim algumas nuances que a gente pode juntos trabalhar sem perder muito o contexto. Ela já leu 3, e eu vou voltar à primeira, quando ele diz que quando se evoca pelo pensamento, existe alguma maneira de se evocar os espíritos que não seja pelo pensamento? Então já é uma reflexão para a gente, né? Então, todas as vezes que a gente vai evocar, ou seja, convidar, chamar até nós sempre vamos usar o pensamento. O pensamento é o veículo de comunicação. E a gente fala assim, os espíritos se comunicam na Terra pelo pensamento. Sim, nós nos comunicamos, só que precisamos verbalizar, precisamos de códigos que façam que nós sejamos entendidos. Não é? Então precisamos da palavra, precisamos de uma série de coisas exteriores. Mas na realidade, tudo isso é uma representação do pensamento. Então no momento que eu estou pensando, eu preciso usar uma palavra, o idioma português, que é o nosso idioma, para que a gente se faça compreensível, né, entre nós. Mas pensamos. E aí começamos a refletir. Quando a gente pensa e evoca, é interessante a gente pensar na qualidade do pensamento. Quando Cristo é lembrado a todo momento como um grande médico das almas, quando ele fala do vigiai e orai, ele fala exatamente sobre isso, que a qualidade dos nossos pensamentos, como o pensamento é plástico, como o pensamento é vida, como o pensamento é matéria, e ele realmente se impregna à energia que circula em torno de nós, a gente está sempre fazendo uma evocação. Então, no momento em que eu penso em alguma coisa, imagina, eu penso,
por exemplo, em ajudar alguém. E eu penso firme nisso. Aí eu preciso ajudar alguém. E às vezes a gente não sabe como fazer isso. Como que eu vou fazer isso? Não é? Recentemente nós tivemos um encontro de Bezerra de Menezes. E eu me lembro que agora, muito recentemente, eu tentando auxiliar uma amiga, uma questão material, porque moralmente e espiritualmente ela está bem, mas ela precisava de uma ajuda material que era crucial, e no momento em que eu fui lá e vi a situação e não sabia o que fazer, eu resolvi ir caminhando para casa, para poder diluir um pouco a minha sensação de impotência, que na realidade a gente sente assim em determinadas situações. E eu me lembro que eu fui pensando, e eu olhei para o céu, era um céu nublado, né? Na Tijuca a gente não vê muita coisa no céu não, sabe? A gente tenta ver, mas não consegue. Então eu fiquei olhando e estava aquele pouquinho de coisas que eu conseguia ver, mas eu lancei uma vibração de, meu Deus, eu não sei o que fazer. Como a gente pode ajudar? Eu não sei o que fazer. E na hora que eu vibrei assim, e já muito envolvido pelo sofrimento que ela vinha passando, e que ainda vem, eu olhei para o alto, eu vibrei assim, e eu vi então se formar, muito próximo ao meu rosto, num círculo, a figura do Dr. Bezerra de Menezes, que até então eu não pensava. Eu não estava pensando nele, eu estava focado naquele problema. E na hora que ele aparece, eu transferi para ele uma responsabilidade. Né? Eu disse, olha, doutor Bezerra, me ajuda, porque eu não sei o que fazer. Eu não tenho condições de ajudar, eu não tenho como, e precisa. E por incrível que pareça, né, porque é bacana isso, dali para frente uma sucessão de coisas aconteceram, como que a gente poderia dizer milagrosas, no sentido de que tudo foi se encaixando. Uma das questões muito interessantes é que ela tinha uma pensão que ela não conseguia movimentar há 30 anos. E saiu uma semana depois, sem que ela esperasse. Então, uma coisa assim, impressionante para a gente, né, refletir de que a gente pensa, vibrou, os espíritos estão povoando em torno de nós, e eles então se aproximam daquilo que a gente está vibrando. Se a gente vibra também muitas vezes no desamor, no desânimo, e todo mundo aqui já tem uma historinha dessa, né? A tristeza vem e vai tentando tomar conta da gente. Se a gente não pede ajuda, e essa ajuda tem que ser ajuda espiritual, tem que ser muitas vezes uma ajuda médica, né? Um psiquiatra para nos ajudar, um psicólogo para nos orientar, a casa espírita na palestra, no passe de cura, na intervenção mediúnica, não é mais, às vezes mais potente, para que a gente consiga neutralizar as forças que estamos emanando, que muitas vezes são forças muito de pouca esperança, de pouca fé, de confiança. E aí a gente começa então a trazer para o corpo as reações que o pensamento gera. Então, o que a gente está falando aqui? Que evocar não é a gente parar assim, agora eu vou evocar um espírito. Isso é assim, eu estou organizado para fazer um trabalho, então eu vou, naquele horário, naquele dia, naquele momento, faço. Mas as evocações estão fazendo o tempo inteiro. Os convites nós estamos fazendo todo o tempo. Então, por isso que a gente olhamos, começamos a ficar com aquela ideia fixa, estamos vibrando mal por alguém, estamos desiludidos com alguma coisa, estamos reclamando muito. É atenção, porque a gente vai atraindo as forças que se assemelham àquela vibração que nós estamos emitindo naquele momento. Então, muita atenção para a gente e conseguindo trabalhar isso. E pede ajuda. No momento em que a gente está com dificuldades, peçamos ajuda, a gente tem que pedir. Não podemos pensar, eu venço isso sozinho. É muito difícil. A gente não tem ainda tanta capacidade para conseguir. Aí ele diz, então, que o pensamento sempre. Ele diz, uma outra pergunta que ela já leu, quando um espírito inferior se manifesta, pode-se obrigá-lo a se retirar? Ele diz, sim, não lhe dando atenção. Já perceberam que também na vida é assim?
Se a gente tem alguém inconveniente, se a gente não der ibope para ele, ele cansa, ele desiste. Porque ele não tem reciprocidade. Então ele acaba saindo, porque não consegue o público que ele espera alcançar. Agora, se a gente anima aquela ideia, se a gente valoriza aquela ideia, ele vai continuar, porque o ser humano é muito criativo. Então ele vai continuar vibrando e vai também recebendo as informações que a sua capacidade de troca lhe permite. Então, se ele começa, por exemplo, eu estou com meu irmão aqui hoje, meu irmão consanguíneo, que é uma alegria para mim, mas a gente tem uma família muito criativa. Eu até falei para aqui, nós somos extremamente brincalhões. É uma tônica da nossa família. E se a gente não tomar cuidado, a gente entra por um caminho de uma criatividade imensa. Porque há muito acionado por isso. E assim, é quase que uma marca da família, principalmente da família do meu pai. Então a gente precisa muito estar atento, porque se a gente não tiver, a gente às vezes magoa uma pessoa, porque a gente não se dá conta disso. E também, abrindo esse leque, a gente vai sendo influenciado. Vai sendo influenciado. As pessoas vão rindo e você vai tomando conta da cena. Todos nós somos meio artistas, né? Então, a gente vai tomando conta da cena. Então, parar e pensar que até onde os limites, não é, do respeito, até onde os limites da civilidade, até onde os limites de não maltratar o outro precisam ser controlados. Então, ele diz aqui, é só não dar ibope. Agora, por que na casa espírita é o local que a gente deve estar vindo, nos preparando para o trabalho? Porque aqui que a gente faz sempre uma prece no início da reunião, evocando o Pai, evocando Jesus, os bons espíritos, pedindo que nós sejamos, né, envolvidos por essas vibrações. Para que aí então comecemos a fazer um trabalho que sempre se baseia numa leitura, que sempre se baseia no mínimo possível de interferências materiais, o mínimo possível de qualquer movimentação externa, para que a gente possa se concentrar no eu, no íntimo, se concentrar nas coisas mais que a gente chamaria de coisas sagradas, que é uma palavra que se adequa, mas que não é com esse nível. A religiosidade, né? O respeito. Então, tomar cuidado, como que eu me relaciono, em que lugares que eu vou, como é que eu vou buscar a assistência dos espíritos, que espíritos eu vou buscar para me dar um conselho. Né? Então é muita atenção para essas coisas. Depois, a evocação feita em nome de Deus será uma garantia contra a ingerência dos maus espíritos? Gente, é sempre bom lembrar, nós somos espíritos encarnados. Quantas vezes você vê a pessoa utilizar o nome de Deus para conseguir sabidamente vantagens escusas, vantagens, não é? Que são fora da ética, mas ela usa sem nenhum pudor. Se ela faz isso encarnada, por que ela não faria desencarnada? Faria também. Então a maneira da gente conseguir blindar-nos disso é manter uma vibração, uma reunião ao máximo focada nos bons sentimentos. A gente tem um exemplo aqui que eu sempre me lembro disso de uma forma muito surpreendente. Numa ocasião, eu cheguei à casa espírita para pegar alguma coisa no final da reunião. Era uma reunião de sábado em que tinha muita gente. E era naquela época que nós não tínhamos tantas reuniões, nós tínhamos menos, mas tínhamos uma quantidade muito grande de pessoas. E eu me lembro que eu cheguei mais tarde para pegar alguma coisa, e quando eu cheguei na porta, tinha um médium parado, que era muito meu amigo, muito conhecido, e estava saindo uma pessoa que também era muito conhecida, médium da casa. Quando essa pessoa passou por nós, eu cumprimentei, e que a pessoa andou, ele começou a falar tão mal daquela pessoa, mas de uma maneira tão
tão imprópria, assim, tão infeliz, que aquilo me chocou. Mas eu fiquei olhando para ele, porque quando você vem para o centro, você pensa assim, poxa, eu vou para um lugar diferenciado, onde a gente não... Mas não é isso, porque a gente não vigia o pensamento da gente. E eu me lembro que eu entrei e fiquei assim, tentando mostrar para ele um outro lado, mas ele estava muito fechado, muito bloqueado nas ideias dele, e eu entrei. E aí o altivo comentou que o Dr. Herman meio que deixava sob a responsabilidade do altivo nos manter amigos. E que era algo muito triste para ele quando ele sabia que havia um senão qualquer entre os médios da casa. Que ele disse que isso era muito triste para ele. Entendeu? Como é que ele... Até nisso, a gente muitas vezes não se deu conta de todo esse trabalho que o altivo fez, a própria espiritualidade dizendo para ele, olha, ali tem 2 adultos que não conseguem estabelecer uma relação harmônica e você precisa resolver. Precisa tentar rever isso, porque alguma coisa está faltando. Então, veja, se a gente já pensar nisso, poxa, deixa eu fazer o meu papel, diminuir, não criar esse tipo de problema. Mas a gente vê, então, que nesse momento que eu estou vibrando dessa forma, olha o que eu estou atraindo. Olha as relações que eu estou criando. Olha o que eu estou lançando para aquela outra pessoa. Né? Onde que está a caridade? Onde é que está a abnegação? Onde é que está a indulgência? Onde é que está o perdão das ofensas? Que são nós trabalhamos tanto isso. É lógico que todo mundo tem problema. Eu tenho dificuldade para perdoar, tenho dificuldade para ser indulgente, todos nós. Mas é preciso não alimentar. A gente sente aquela coisa, nossa, mas espera aí, deixa eu mudar, porque senão eu vou me complicar. Vou atrair situações graves para mim. E muitas vezes a gente cria divisões dentro da própria casa espírita, que deveria ser um lugar de união, né? Um lugar de todo mundo trabalhando para o mesmo objetivo. Então ele diz aqui, que o nome de Deus não constitui um freio para todos os espíritos. Pessoas como aqui e espíritos lá que não fazem a menor diferença. Até se aproveitam disso para levar as pessoas ao equívoco, para levar as pessoas ao erro. Vocês vejam, não é sabido que na Idade Média, só para a gente situar um pouquinho, a Idade Média, 400 anos depois de Cristo, 1000 anos, 1400, né, que foi ali um espaço entre a Antiguidade e a Renascença, esse pedacinho ali, como que se usou Deus como sendo o grande gerente de tantas coisas erradas que se faziam. Certo? Mesmo na Renascença, quantas pessoas foram levadas à fogueira para a defesa do nome de Deus? Né? Então, é uma coisa assim, muito interessante. Em 1600, se eu não me engano, uma das próprias encarnações de Allan Kardec, que foi o Giordano Bruno, né? John Russo, foi morto por causa de uma defesa, de uma ideia, numa fogueira. Então é muito interessante a gente pensar nisso. E isso era usado que Deus quer assim, é a vontade de Deus. Então, atenção, não é isso que a gente pode imaginar. Às vezes você vai num lugar com um culto exterior muito pomposo, mas está faltando a essência. Então não é garantia. A gente precisa ter cuidado. Então, atenção no que a gente vai buscar, atenção no que a gente vai se relacionar, atenção no que a gente vai se conectar. Aqui ele fala também, quando vários espíritos são evocados simultaneamente e quando há apenas um único médico, qual o que responde? Olha só, nós evocamos vários espíritos, só tem um médium. Ele diz, um deles responde por todos e exprime o pensamento coletivo. Então, estamos fazendo evocações múltiplas, mas só tem um médium. Então, aquele vai representar a ideia. A doutrina espírita sempre diz, quando a gente pega uma mensagem, não importa
Se nenhuma mensagem tivesse autor, não teria problema nenhum. Não precisa. Né? Essa autenticidade. Porque, na verdade, eu não vou conseguir nunca, de maneira 100%, atestar a autenticidade de uma mensagem. Não é? Eu não vou conseguir isso. O que eu vou conseguir é o seguinte: aquela ideia que está sendo passada pela mensagem condiz com o espírito que assinou. Se ela condiz, ótimo, mas significa que seja aquele espírito? Não. Pode ser um espírito da mesma falange, da mesma estirpe espiritual. Não precisa ser o mesmo. Porque o que importa para os espíritos é a ideia. O que está fazendo? Agora, isso nós estamos falando de evocação livre. Diferenciado de quando você diz assim: eu vou evocar e alguém se predispõe, por exemplo, a receber, a me trazer uma mensagem do espírito do meu pai. Aí muda. Porque a gente fez uma combinação, então é preciso que seja realmente aquele espírito. Porque é uma evocação particular. A gente viu isso aqui no livro. Agora, por isso que a doutrina espírita não ensina evocação particular. Porque evocação particular faz com que o médium esteja extremamente vulnerável. E como nós, como foi dito na primeira leitura, não nos preparamos tão bem como deveríamos, a possibilidade de equívoco é grande. Então, o Chico Xavier, vocês viram na história dele, quantas vezes tentaram pegar o Chico lá em situações constrangedoras, criando situações. Então, evita-se esse tipo de comunicação, principalmente quando a gente é um médium que está no início, que ainda não consegue entender muito bem as forças que nos cercam. Quando a gente não tem a gente sabidamente não está moralmente preparado para uma tarefa como essa, porque a gente é que tem que saber se a gente está ou se a gente não está, não é? Então, cuidado. Agora, a doutrina espírita fala, o objetivo dos espíritos são mensagens gerais, que atenda ao grupo, porque as mensagens pessoais, individualizadas, focadas numa determinada situação, são sérias. A gente precisa evitar, para não criar problema. Porque depois que está criado um problema, é difícil da gente resolver. Não é isso? Vocês percebam bem, a gente na vida não é assim? A gente tem 1 milhão de coisas boas, mas a gente se prende naquilo que não é bom. Uma pessoa vier aqui no centro, passa 15 anos recebendo uma série de coisas boas. Um dia que alguém comete um deslize com ela esquece tudo. Só vai se prender naquilo. Não é assim? A maioria de nós? Só é meio do perfil da gente ainda. Não é? Então é uma situação complexa. Às vezes a gente vê uma situação em que a gente ganha a vida, ganhamos 1 milhão de possibilidades, mas aí a gente perde 1 centavo e se prende nele. Não consegue mais se libertar. Né? É sério a beça. É da gente, então todo cuidado é pouco. O mesmo espírito poderia comunicar-se ao mesmo tempo e logo, através de 2 médiuns diferentes, tão facilmente quanto tem 2 homens que ditam várias cartas ao mesmo tempo. Então ele diz que um espírito pode se comunicar através de 2 médiuns diferentes. E aí a gente diz o seguinte, lembra de uma situação bastante interessante, quando o Valdo Vieira e o Chico Xavier psicografaram, em que um escrevia um capítulo par, o outro escrevia o capítulo ímpar, e depois eles juntavam para formar a obra. É uma coisa assim muito interessante para a gente estudar, que tem uma sequência, não é? Como é que isso se deu? Então é um exemplo para a gente olhar dessa capacidade mediúnica. O mesmo autor escrevia por um, escrevia por outro, mas um fazia o par e o outro ímpar. Então é uma coisa muito interessante para a gente perceber. O espírito evocado ao mesmo tempo em vários pontos pode responder simultaneamente às perguntas que lhe são dirigidas? Olha a resposta. Sim, se for um espírito elevado. É igualzinho a gente. Tem pessoas que estão num local, numa mesa, numa roda de conversa,
ela começa a lhe perguntar uma série de coisas, ela vai respondendo a todo mundo. Porque ela tem um conhecimento muito vasto, ela tem um conhecimento muito aprofundado daquele conteúdo. Se a pessoa tem pouco conhecimento, ela não consegue fazer isso. Porque ela não consegue ter um raciocínio tão trabalhado, um pensamento já tão trabalhado, para dar respostas tão rápidas àquilo que eles estão perguntando. Então, o que a gente diz? Essa pessoa que consegue responder a um grupo grande de pessoas com várias perguntas diferentes e com muita rapidez, ela tem um conhecimento elevado do assunto que ela está tratando. Então, a gente diria que ela é um espírito elevado naquele assunto. Os espíritos elevados também conseguem fazer isso. Os menos não, porque têm limitações. Porque muitas vezes precisam... Vejam quando a gente tem quando a gente está preocupado com alguma coisa, a pessoa está falando e a gente não ouve mais. Porque a gente está preocupado em saber que raciocínio a gente vai trazer. Quando a gente está seguro, a gente fica ali, deixa vir. Eu sei exatamente o que eu vou ter que fazer. Eu sei para onde eu vou, o que eu quero atingir, eu conheço o que eles estão me falando. Agora, se a gente não conhece, a gente vai meio que preocupado, está sempre usando a nossa cabeça para meio que uma defesa contra alguma coisa. Aí isso embota a nossa capacidade de resposta. Então, quanto mais elevado é o espírito, mais capacidade ele tem de articular a sua ideia, mais capacidade ele tem, se o médium for um médium versátil, ele também tem muito mais capacidade de manipulação daquele processo mediúnico. Se as perguntas que lhe forem feitas forem perguntas muito inteligentes, concisas, focadas num objetivo, ele também consegue responder muito melhor. Não é? Então, é uma tranquilidade, mas isso precisa de elevação, precisa de conhecimento, precisa de ser versátil naquilo que ele está respondendo. Se a gente vai perguntar para um espírito ainda muito pouco evoluído, a gente vê aluno, quem é professor aqui sabe. Você vai lidar com um aluno, cada um com uma capacidade de entendimento, você olha para um, pergunta, ele responde, o outro já não consegue tanto. Demora um pouco mais. Aí, às vezes, nem consegue. Porque ele não tem condições para isso. E também nós temos assim, múltiplas inteligências, né? Lembrar disso, múltiplos aspectos da inteligência. Por exemplo, a gente vê algum aluno que ele não consegue responder bem a matemática. Mas ele responde muito bem num português, por exemplo. Escreve muito bem, né? Numa redação, ele consegue colocar, mas a parte de exatas ele já não consegue tanto. Então, também esse respeito. E os espíritos é a mesma coisa. Se ele tem um conhecimento aprofundado, por exemplo, de magnetismo, se a gente evocar um espírito que tenha trabalhado nisso várias encarnações, que tenha lidado muito com isso, ele vai chegar aqui, o que você perguntar, ele vai, porque ele sabe tudo. Não tem dificuldade. Então, é o nível de conhecimento. Aí ele veio aqui, ó. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Podem ser evocados os puros espíritos, os que terminaram a série de suas encarnações? É uma pergunta interessante. Não é? Será que a gente consegue? Eu disse, pode, mas muito raramente. Não é? Eles só se comunicam com os de coração puro e sincero. Eles só se comunicam com os de coração puro e sincero. Algum de nós se habilita? Né? Ainda falta um pouquinho, né? E não com os orgulhosos e egoístas. Por isso é preciso desconfiar dos espíritos inferiores que tomam esta qualidade para se darem mais importância aos vossos olhos. Os espíritos superiores, eles são extremamente discretos. Aliás, essa questão de ser discreto é uma qualidade da pessoa superior, tanto encarnada quanto desencarnada. Né? Ela faz com que a pessoa ela busca a simplicidade, ela busca tirar o foco de si mesma para colocar o foco no conteúdo, ela procura buscar o outro, atingir o outro, envolver o outro, ela tira dela todo o foco para mostrar para o outro.
ela se direciona sempre com o nós, se colocando no mesmo nível de patamar. Ela se posiciona com muita clareza, muita concisão. Não é? Porque ser complicado é fácil, difícil é ser simples. Vocês percebam que se vocês tiverem um dia a possibilidade, eu não li tudo, mas eu tenho assim, é prazeroso a gente ler a Revista Espírita. Porque Kardec, ele é de uma grandiosidade na concisão, ele é tão certeiro, ele é tão assim, brilhante na maneira como ele coloca as coisas, é que você vê como ele era evoluído. Porque a simplicidade que ele traz uma ideia complexa, ele consegue trazer aquilo de uma maneira tão simples, de uma maneira tão concisa, de uma maneira tão agradável, que a gente se espanta e se encanta. Porque não é um espírito prolixo, não é um espírito repetitivo, é um espírito que atinge o seu objetivo com muita fluidez. Por quê? Porque sabe muito. Né? Trabalha muito para trazer a sua ideia. E a mesma coisa nós, quando a gente vê alguém falando na televisão, com muita clareza, aquilo encanta a gente. Porque a gente olha e diz, puxa, que bacana, né? Como é que essa pessoa consegue trazer com tanta clareza um aprendizado? É o espírito que tem já a sua evolução. Como é que os espíritos dos homens mais ilustres veem tão fácil e familiarmente atender ao chamado dos homens mais obscuros? Kardec faz essa pergunta logo depois, porque ele diz assim, se os espíritos puros quase não vêm, como é que vem um espírito que foi brilhante? Olha o que os espíritos respondem. Os homens julgam os espíritos por si mesmos, o que é um erro. Após a morte do corpo, as categorias terrenas não existem mais. Não há distinção entre eles, senão a bondade, e os que são bons vão por toda parte, onde haja um bem a fazer. Então, muitas vezes a gente vê uma pessoa aqui e a gente acredita que ela esteja muito evoluída, mas às vezes não. Né? E aí ela vem com facilidade, mas a gente se surpreende, porque o que na verdade, às vezes a pessoa teve uma posição religiosa de muita notoriedade, mas no íntimo. Não é? O que os espíritos falam? O conhecimento do espiritismo nos dará uma possibilidade de uma morte melhor? Ele diz assim, não necessariamente. Ajuda, porque o conhecimento sempre ajuda. Mas o que é mais importante é ter feito o bem. É ter sido uma pessoa honesta consigo mesmo, né? Porque é aquela história, eu posso até não conseguir fazer todo o bem que eu gostaria ou que eu poderia, mas eu faço bem de acordo com a minha convicção de bem. Aquilo que eu entendo, aquilo que eu acredito, né? Isso faz diferença. Então, na hora em que ele chega aqui e pergunta isso, vejam, tem um herói nacional chamado Duque de Caxias, já ouviram? Falando nele? Né? Todo mundo lembra disso. Você veja que não há nenhuma referência de Duque de Caxias em espírito. Eu já procurei tudo. Não existe. E quando a gente vai olhar a história de como se deu a Guerra do Paraguai, nossa, a gente fica com que esse herói nacional surpreende negativamente. Né? Então é uma situação. Por exemplo, quando a gente olha Mao Tse Tung, né? Para muita gente, mas vai olhar, vai cavucar, né? Vai descobrir. Então, a gente pensa que, nossa, vai ser aquela história que a gente imagina. Não, os espíritos sempre falam, não é isso. E nós temos na literatura espírita o Frederico Figner, né, que é o irmão Jacó, que tem essa experiência. E olhem bem, a biografia do Frederico Figner, não espírita, é impressionante. Olha, você imagina o que é uma pessoa levar para a sua casa
a mansão Figner, que fica aqui na zona sul do Rio de Janeiro, na gripe espanhola, ele levou doentes para dentro da sua casa, expondo mulher, filha. Ele levou tudo isso. E não chegou bem na espiritualidade. Por quê? A gente olha, nossa caramba, será que eu levaria doentes desse porte para dentro da minha casa, expondo meus filhos, minha filha? Não é? Mas ele levou. Agora, chegam lá, havia um negócio que eles tinham uma intenção que a gente não conseguia perceber. Não é? Então, que intenção é essa? Só ele e Deus sabiam. Não é? Então, havia ali uma intenção não tão caridosa quanto se supunha. Certo? Então, é uma situação que a gente pensa, nossa, esse espírito vai ser muito iluminado. Mas não. Na verdade, a honestidade das nossas escolhas é que são. Eu escolho ruim, mas eu escolhi honestamente, tudo bem. Agora, quando a gente começa a ser hipócrita, aí começamos a complicar, porque a gente sabe e a gente não faz. Né? Então, é a hipocrisia mesmo. É uma falha de caráter grave. Agora, se a pessoa faz a escolha, acredito nisso, eu buscar isso, né? Eu vou tentar. Eu digo para vocês assim, isso é uma opinião pessoal que só fica entre nós, tá? Eu quando li Hitler e Mao Tse Tung, eu fiquei mais com Hitler. Achei ele superior. Imagina isso, sabe por quê? Porque ele fazia com uma convicção. Ele sofria, ele estava ali, ele se martirizava, ele se drogava, era um espírito muito doente. Doente, mas não era tão calculista quanto o outro. Que dizia o seguinte, vá para a guerra porque você tem que morrer pela China. E botava todo mundo para morrer, ele ficava na melhor mansão do mundo. Você não via isso no Hitler. Entendeu? Então, às vezes a gente fica no nosso pensamento, né, nossa forma de pensar, mas isso é uma opinião pessoal, tá, gente? Não tenho a menor ideia de qual é que está na escala de um e de outro. Mas esse pensamento meu, de como que a gente viu uma pessoa que foi ali e sofria a pressão, sofria o desespero, sofria a sua própria doença, sofria a sua própria obsessão, sofria a sua própria angústia. E o outro não, era um calculista. Estou calculando, estou agindo assim premeditadamente. Então é isso que é a nossa diferença. Nós todos temos o direito de errar, porque errar faz parte do processo de evolução, não é? Mas precisamos começar a ter essa questão de não ser hipócrita. Começar, né, aí enxergando. Depois da morte, quanto tempo deve se levar para evocar um espírito? Isso é interessante. Tem um amigo meu que diz assim, fulano morreu. Aí ele dizia assim, morreu, não sei se desencarnou, só sei que morreu. Né? Ele usava sempre isso. Então, por quê? Porque ele dizia assim, morrer significa que o corpo morreu. Mas será que a pessoa desencarnou? O que ele quer dizer? Será que ele se desligou do corpo? E aí é interessante, porque ele diz assim, pode-se fazer no instante mesmo da morte. Mas como neste momento o espírito ainda está em perturbação, e aí a gente tem que entender perturbação como assim, o momento de fazer a mudança de situação. Porque às vezes a palavra perturbação parece que é uma perturbação de ordem inferior. Não, é um momento de mudança. É adaptação, acho que é a melhor palavra. Em vez de perturbação, talvez a adaptação fosse melhor. Então, quando a pessoa, como nós estamos adaptando, imagina, eu estou saindo de um lugar escuro, totalmente escuro, e vou para um claro. Eu entro na perturbação, ou seja, na adaptação. Saio de um lugar quente para um frio, não é isso? Eu tenho que fazer a minha adaptação. Estou dormindo, me acordo para eu fazer alguma coisa, eu estou no estado de perturbação. Ou seja, de adaptação. Sair de um estado para outro. Então ele diz que no momento em que a gente está desencarnando, ele tem a adaptação. E tem os tipos. O que é morrer? Né? É quando o nosso corpo perde a vitalidade. Lembra que a gente tem um espírito, tem um perispírito, tem um corpo. Quando a gente encarna,
a gente tem o fluido vital, que é aquele fluido que vai fazer com que esse nosso organismo viva aqui por um determinado período. A gente recebe uma carga energética que vai dizer, olha, essa carga te propicia viver aqui 30, 40, 50, 60 anos, 100 anos. Eu tenho aquilo. Agora, quando essa vitalidade... Imagina um garoto de 30, de 20 anos que sofre um acidente de automóvel. A vitalidade dele, as células estão encharcadas de vitalidade. E no momento em que há o desencarne inesperado, o que acontece? Todas aquelas células estão muito ligadas ao perispírito. Então, ele vai ter que ter uma dificuldade um pouquinho maior para se libertar daquilo. Mas se aquilo não for provacional, ele vai fazer isso tranquilamente. Mas a morte natural, quando nosso organismo vai envelhecendo, e que é uma coisa muito normal, o que acontece? A vitalidade das células vão se diminuindo, e aí daqui a pouco há um desligamento sem dor. Porque o corpo, na realidade, ele sozinho não dói. O que, na verdade, acontece é como que o espírito reage ao estímulo que vem para o corpo. Tanto que tem pessoas que lidam muito melhor com a dor do que outras, porque conseguem ter uma relação diferenciada também com relação à dor. Então, no momento em que o espírito desencarna de morte natural, mais fácil você evocá-lo próximo, porque ele já estava muito desligado das suas células, o perispírito já estava fazendo essa ligação porque a vitalidade havia terminado. Agora, um espírito que desencarna num momento com muita vitalidade, é mais difícil, ele está num estado ainda de adaptação mais longa. Então, mas ele diz que a gente pode fazer. A evocação no instante da morte será mais penosa para o espírito do que o seria mais tarde? Ele diz, algumas vezes. É como se vos arrancassem do sono antes que estivesse completamente desperto. Então, dependendo da morte, vai ser mais ou menos. E aí ele diz uma coisa interessante, que a influência corporal, que se faz sentir mais ou menos tempo sobre o espírito da criança, acho que a gente não vai dar para falar dessa não. Vamos parar aqui que é melhor. Só para a gente concluir. Então, a evocação é um estado, uma ação mental. Então, eu posso estar evocando, eu faço isso o tempo inteiro. Então, se eu estou lá, estou pensando em alguém, o que eu estou fazendo? Estou evocando. Encarnada ou desencarnada. Não é? Eu quero trazer essa pessoa para perto de mim e eu, às vezes, trago mesmo. Se a pessoa quiser vir, se Deus permitir, então isso pode acontecer. Então, a qualidade do nível de pensamento é muito importante. E aí, olha como é importante. Às vezes eu vejo, a gente vê filme, né? De crime. E aí você começa a entrar no processo, porque esse é o objetivo de um bom filme. Que você mergulhe nele. E aí você vai mergulhando ali. Aí você começa a criar as suas ações mentais. Criando. E você vai criando. Um livro. Estou lendo um livro muito, muito pesado. Estou lendo um livro. Eu vou criando. Não é? Eu vou criando. E conforme eu vou criando aquilo, eu vou jogando no universo. Ele vai para o fluido. Ele vai para a energia. E a gente vai fazendo essas conexões. Então, o espírito... É muito comum, a maioria das vezes, esses rapazes que se tornam terroristas, eles dizem que começaram vendo filme com essa prática. Aí ele começa a ver no início, e aí o nosso cérebro ele é muito plástico, ele é muito receptivo fisicamente. Então ele vai guardando aquela imagem e ela vai sendo a nossa herança. A nossa casinha mental. Então, uma pessoa, por exemplo, que está muito dedicado à pornografia, ele fica olhando aquele filme e daqui a pouco ele não consegue ver
mais nada no outro ou na outra que não seja daquela forma. Porque ele impregnou a mente disso. Né? E isso fica muito forte. Então, para se libertar, muitas vezes, precisa de várias encarnações. Precisa de tratamento médico, é uma confusão impressionante. Então, é por quê? Porque o nosso organismo, ele trabalha para nós. Ele é escravo. Ele diz assim, o que você quer? Eu estou aqui para te servir. Você quer isso? Eu estou pronto. Então, mas a gerência é do espírito. Então a gente tem que aos poucos ir fazendo esse trabalho, e deixando de ouvir, e deixando de ler, e deixando de pensar nisso, e começar a criar uma zona de neurônios que nos dê paz. E isso, a oração, a meditação, a boa leitura, o bom filme, não é? A boa música. É um trabalho que a gente tem que fazer para poder fazer a limpeza da nossa região cerebral e a gente começar a ter uma qualidade de pensamento melhor. Tá certo? Então agradeço a vocês a oportunidade que a gente possa reler mais, né, esse item e pensar na responsabilidade do pensamento. Muito bom, né, gente? Pena que o relógio é implacável. Ele nos diz direitinho a hora que a gente tem que parar, senão a gente ficaria aqui ouvindo o Célio falar do plano espiritual, de espíritos inferiores, de espíritos superiores, até uma meia-noitezinha, assim, né? Né, Célio? Que você esteja aqui conosco outras vezes, né? Trazendo o seu conhecimento, suas informações tão claras, tão precisas. E agora nós vamos passar para aquele momento tão esperado, que é o momento dos passes, aquele momento de troca fluídica com o plano espiritual superior, em que nós nos colocamos nas mãos desses amigos superiores e amorosos da casa. E é o momento da gente se ligar mais nos desejos nobres, né, nas ideias mais nobres, pensando nos nossos queridos que deixamos em casa, pensando no nosso país, nos nossos colegas de trabalho, principalmente aqueles que a gente tem uma certa dificuldade, né? Esse é o momento da gente distribuir fluidicamente bons pensamentos, boas emanações, para que tudo fique mais harmonioso, inclusive nós, né? Não é isso que a gente quer? Mais harmonia, mais paz, mais felicidade. Então nós vamos ler o Evangelho. Nós estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, instruções dos Espíritos, em que a nossa Aline vai comentar justamente na hora dos passes. E é o bem e o mal sofrer, item 18 do capítulo 5. Nos diz assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence, ele não se referia aos sofredores em geral, pois todos os que estão na terra sofrem, quer estejam sobre um trono ou na miséria. Porém, poucos sabem sofrer, poucos compreendem que só as provas bem toleradas podem conduzi-los ao reino de Deus. O desânimo é um erro. Deus vos recusa consolações se vos falta coragem. A prece é um sustentáculo para a alma, mas não é suficiente. É preciso que ela seja apoiada sobre uma fé viva na vontade de Deus. Muitas vezes vos foi dito que ele não envia um fardo pesado para ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa é proporcional à resignação e à coragem.
A recompensa será tanto mais grandiosa, quanto mais penosa for a aflição. Mas é preciso merecer essa recompensa. É por isso que a vida é cheia de adversidades. O militar que não é enviado para a luta não fica contente, porque o repouso no campo não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede, pois, como militar e não procureis um repouso no qual vosso corpo se enfraqueceria e vossa alma se embotaria. Ficai satisfeitos quando Deus vos envia a luta. Essa luta não é o fogo da batalha, mas as aflições da vida, onde muitas vezes é necessário ter mais coragem que em um sangrento combate, porque aquele que permanece firme diante do inimigo cederá sob a pressão de um sofrimento moral. O homem não tem recompensas por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os louros da vitória e um lugar glorioso. Quando vos chegar um motivo de dor ou de contrariedade, esforçai-vos para superá-lo. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com uma justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados aqueles que têm o ensejo de provar sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus, pois eles terão centuplicada a alegria que lhes falta na terra, e após o trabalho virá o repouso. Lacordaire, Havre, 1863. Agora, vamos pedir aos nossos irmãos médiuns que se dirijam aos seus lugares apropriados, se coloquem junto aos nossos irmãos, e que nós outros que aqui estamos, se formos portadores de mediunidade ostensiva, por favor, não vamos dar passividade. Esse trabalho é exclusivo do corpo mediúnico da Casa de Leon Denis. E se você sentir alguma perturbação, alguma coisa, por favor, mude o padrão de pensamento, mude o foco do que você está pensando. Pedimos também aos nossos internautas que se coloquem numa posição confortável, onde quer que se encontrem, para que o fluido oriundo daqui do centro Leon Denis chegue até cada um que está focado e ligado nessa reunião. Vamos aguardar mais um pouco para que todos os médiuns se posicionem. E já vamos aproveitando essa paz, essa tranquilidade, para elevar os nossos pensamentos ao alto, evocarmos o nosso guia espiritual, né, a estar ao nosso lado, pedindo ajuda, e que todos nós que aqui viemos, vamos receber, dentro do nosso merecimento, tudo que viemos buscar. Mais um pouco. E elevemos mais uma vez o nosso pensamento ao alto. Senhor Jesus, chegou o momento tão esperado por nós, o momento dos passes, aquele momento em que nos colocamos à disposição, nos colocamos aos pés do Senhor, com a certeza de que Ele está do nosso lado, nos ajudando,
nos amparando. Fortalece, Senhor, todos aqui presentes e qualifica a mediunidade de nossos médiuns para que a troca fluídica se faça da melhor maneira possível, dentro de sua justa e reta ordem divina, Senhor. Então, nesse momento, te pedimos humildemente a permissão para darmos por iniciado o momento dos passes. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus que nos permitamos envolver pelas vibrações de amor que nos são direcionadas neste momento. Na noite de hoje, o Espírito Lacordaire nos vem falar acerca do bem e do mal sofrer. A vida na Terra, planeta de provas e expiações, é rodeada de vicissitudes, diversidades, que muitas vezes entendemos como um mal. Nada mais do que experiências necessárias ao progresso de cada um de nós. Nenhuma dor nos chega sem que tenhamos necessidade dela, aprender com ela, crescer com ela. E assim, vem nos falando acerca da prece, como sustentáculo da alma, nos momentos de adversidade pelos quais todos nós passamos. Mas se aproveitarmos o aprendizado que a lição nos traz, poderemos fazer com que seja um bem sofrer, crescendo, se fortalecendo, aprendendo e cada vez mais ampliando nossa capacidade para o bem, para o amor. Desse modo, quando as situações da vida nos chegam, entendemos como oportunidades de provar a nossa fé, o nosso conhecimento, nos mantendo firmes dentro de um ideal de amor e de bem, que será a rota de cada um de nós, nos preparando para encarnações mais produtivas e mais felizes no amor. Dessa forma, sempre que precisarmos ser experimentados, agradeçamos a Deus a oportunidade e não desperdicemos com queixumes o fruto da lição. Que satisfação, que alegria poder dizer ao final de cada prova que, apoiados numa fé viva, numa fé ardente, conseguimos superar os desafios da impaciência, da cólera, do desânimo e podermos dizer: eu fui o mais forte, eu confiei, eu acreditei e eu venci. Que dessa forma possamos encarar a vida com alegria e sempre elevando a nossa fé, elevando a nossa resignação ao nível de nossas provas. Quanto maiores as provas, maior a fé. E tenhamos a certeza que, libertos, já tendo um conhecimento adquirido das lições que nos são apresentadas, teremos ciclos de vida espiritual, mais felizes, mais plenos, mais amplos. E entenderemos então o que significa essa recompensa. É a recompensa de se entender, se reconhecer como espírito imortal que caminha para a luz e que caminha para Deus. A todos desejamos paz. E agora, irmãos, só nos resta agradecer. Agradecer por termos feito parte desse banquete espiritual, onde fomos agraciados
com paz, harmonia, tranquilidade. Que possamos dividir, partilhar com todos aqueles que deixamos em nossos lares ou em nossos locais de trabalho, se formos partir daqui para algum trabalho. Tudo que aqui recebemos com o coração mais leve, aliviado, de acordo com a paz de Deus. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome de todos os amigos espirituais, todos os diretores espirituais, os verdadeiros dirigentes desse trabalho, mas, sobretudo, em nome de Deus, pedimos a permissão, Senhor, para darmos por encerrados os trabalhos do dia de hoje. Assim seja, graças a Deus.